Excelente notícia para o Flamengo antes da estreia contra o Internacional. Jorge Jesus muito perto de fechar com a seleção brasileira e vamos falar também da tabela do Brasileirão divulgada pela CBF. Fala, flamenguista, cheguei com seu resumo diário de Flamengo. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, tem muita gente aqui que assiste os meus vídeos e ainda não é inscrito no canal. Dá essa força para outro flamenguista como você, totalmente de graça, é só clicar no botão inscreva-se aí abaixo, assim você não perde esse resumão de notícias diárias do Flamengo, você não precisa ficar perdido na internet catando as principais notícias do Flamengo. O seu lugar é aqui com vídeos diários do Flamengo, então clica no botão inscreva-se aí e já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, parece que teremos um alívio com relação a esse pedido de muita gente com o Filipe Luís na seleção. A CBF parece que está muito próxima de fechar com o Jorge Jesus. Jorge Jesus passa a ser, então, a primeira opção da CBF, tendo em vista a complicação que seria fechar com Carlo Ancelotti, que é o técnico do Real Madrid, porque parece que ele só sairia do Real Madrid depois do Mundial e a CBF está com um pouco de pressa. Dessa forma, eles não entendem que o Filipe Luís é nome para agora. Muita gente sabe do potencial do Filipe Luís como técnico. De fato, ele é um técnico muito bom, mas é muito novo na carreira de treinador. Tem um ano e pouquinho. Ele ainda não passou por alguns perrengues, por algumas pressões, para mostrar que está pronto para assumir uma seleção brasileira, apesar da gente conseguir visualizar isso com esse pouco tempo de trabalho dele. E a CBF encara da mesma forma. Então, nesse momento, JJ passa a ser a primeira opção, até porque, além de falar a língua, ele conhece muito bem o futebol brasileiro, teria que esperar apenas a final da Champions League asiática, que ocorre mais ou menos em maio. Assim ele conseguiria cumprir os compromissos dele com o Al Hilal e aí ele voltaria para a seleção, chegaria para a seleção. Inclusive ele já falou com alguns jornalistas sobre essa questão do Neymar, muita gente falando que seria um empecilho por ele ter brigado com o Neymar. Ele fez questão de entrar em contato com alguns jornalistas para explicar essa situação e dizer que isso não é um problema, que ele na verdade não brigou com o Neymar. Dessa forma ele vira realmente a primeira opção para a seleção brasileira, já para essa próxima data FIFA, que vai ser a data ali antes do Mundial em junho, né? A CBF teria que só esperar, como eu disse, essa final e assim ele assumiria. Isso é uma excelente notícia pra gente, porque muita gente preocupada aí que o Filipe Luís poderia sair do Flamengo, então a princípio isso não vai acontecer. Falando do jogo de logo mais, a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Internacional, temos a notícia de que o Plata e o De La Cruz treinaram normalmente nesta sexta-feira, ou seja, no dia de ontem, porque na quinta eles não foram a campo, mas parece que treinaram normalmente e ficam à disposição para o jogo. É claro que a escalação a gente só vai ficar sabendo perto do jogo, mas provavelmente esses jogadores devem ser os titulares. Outra boa notícia, né, excelente notícia, é que tanto o Gerson quanto o Bruno Henrique também treinaram com o elenco e estão à disposição do jogo. Esses devem retornar aí com controle de minutagem, provavelmente devem entrar no segundo tempo, não devem ser aí titulares. A provável escalação do Flamengo tem o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira e o Alexandro na lateral esquerda. No meio ali a gente tem Pulgar e De La Cruz e aí teremos algumas novidades, porque a gente vai ter como ponta Luiz Araújo, Michael, o Plata um pouco mais centralizado e no ataque a gente pode ter Juninho, já que o Bruno Henrique ainda está voltando de lesão. Dependendo de como for o jogo do Juninho, no segundo tempo o Filipe Luís colocaria o Bruno Henrique. Claro que isso é só uma provável escalação, porque de fato a gente não tem conseguido saber antes, porque o X9 lá do Flamengo acabou, então nada de vazar informação, só quando realmente o Filipe Luís divulga. E aí, para terminar o nosso vídeo aqui, falando da tabela do Brasileirão divulgada pela CBF. A gente já sabia os jogos que o Flamengo ia ter até o final do ano, mas a gente não sabia exatamente ali os dias, os horários, e a CBF divulgou isso com uma novidade, que os 4 clubes que estavam no Mundial, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, eles tinham feito uma carta conjunta pedindo o adiamento da 12ª rodada, que seria a última rodada antes do início do Mundial. E a CBF acatou esse pedido, então o Flamengo aí contra o Sport, que seria fora de casa nessa 12ª rodada, esse jogo vai ser adiado. Então, o Flamengo estreia contra o Internacional, como nós já vimos, depois o Flamengo pega no domingo do dia 6 o Vitória fora de casa, e no outro domingo o Grêmio também fora de casa, no dia 13. Aí, na Juventude, o Flamengo pega em casa no dia 16, e o Vasco
pela quinta rodada. O Flamengo pega fora no sábado, dia 19 de abril. Esses 5 jogos, eles são muito importantes, porque, ao meu ver, os adversários são de meio de tabela para baixo. Então, se o Flamengo conseguir nesses primeiros 5 jogos, né, dentre eles, o Flamengo teria 3 jogos fora de casa. O Flamengo conseguir fazer aí os 15 pontos possíveis, o Flamengo começa bem o Campeonato Brasileiro. A gente sabe que quanto mais gordura o time tiver, no final do ano vai ser muito importante, porque a tabela começa a ficar mais confusa com a Libertadores principalmente. Então, assim, Vitória, Grêmio, Juventude em casa, o Flamengo não pode perder ponto para esses times, né? O Vasco é um clássico, mas a gente já viu que o Vasco não consegue ganhar do Flamengo há muito tempo. Então, o Flamengo também tem que ganhar. O problema desse jogo é que o Vasco está tentando vender o mando de campo, então provavelmente pode ser em Brasília, o que vai ser muito bom para o Flamengo, porque lá tem uma torcida muito grande. Depois começa a complicar um pouco mais a tabela, porque o Flamengo pega o Corinthians pela 6ª rodada em casa no dia 27 de abril, no domingo. Aí em maio, Cruzeiro fora, um outro domingo, dia 4. O Bahia em casa, dia 10 de maio. Depois o Botafogo em casa, dia 18 de maio, no domingo. Depois Palmeiras fora, 25 de maio. E aí o último jogo, que seria da 11ª rodada, contra o Fortaleza, dia 1º de junho, em casa também. Ou seja, os adversários desse segundo bloco aí, bem mais complexos, né? Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, ou seja, jogos difíceis. Por isso eu acho que fazer essa gordura nesses primeiros 5 jogos é muito importante. Os jogos dentro de casa o Flamengo tem que ganhar. Fora de casa, contra Vitória, Grêmio e Vasco, o Flamengo precisa ganhar pelo menos 2 desses jogos aí. Eu acho muito possível, tá? Coloca aí nos comentários quais desses adversários antes do Mundial você considera o mais difícil que o Flamengo vai pegar. Na minha opinião, Botafogo e Palmeiras ali, dia 18 de maio e 25, são jogos chatinhos, né? Porque o Flamengo pega o Botafogo em casa, é um clássico, e depois o Palmeiras fora. Vamos ver como é que o Flamengo vai se sair. Esperamos, então, iniciar esse Brasileirão com uma bela vitória contra o Internacional, para o Flamengo já largar na frente, não chegar no Brasileirão com pressão. As notícias principais do Flamengo de hoje são essas, então não fica preocupado, não precisa caçar informação. Aqui você já teve todas elas de forma resumida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, comenta o que você achou. Se você ainda não é inscrito, chegou até aqui, o que custa você ajudar um outro flamenguista como você? Se inscreve no nosso canal para você não perder essas notícias do dia a dia do Flamengo. E não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraços!